E nesse momento nós vamos entrar na mensagem e nós estamos já numa sequência alternadas entre sábados ou domingos, quando nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia. É um tema desafiador e de impacto também, porque na altura do capítulo 3, quando nós começamos e agora finalizando o capítulo 3, nós vemos Paulo praticamente propondo o enfrentamento entre a lei dos judeus e a fé. A velha lei com a vinda efetiva da fé. Não que a fé não existia, mas Abraão, os heróis da fé já trabalhavam com a fé. Mas agora uma fé no verdadeiro que chegou, Jesus. É nesse tema que nós vamos passar para você, e agora já na leitura, você vai ver um apóstolo Paulo preocupado. Paulo era muito zeloso e ele defendia o que aprendeu do Senhor junto com os outros apóstolos. No capítulo 2 ele diz que ele ficou 14 anos sem Jerusalém, e quando ele foi ainda questionado, mas mesmo assim o Evangelho prevaleceu, a graça da doutrina da graça se multiplicou, e desta forma devemos ser. Todas as igrejas do Senhor Jesus, elas devem pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Leitura. Nós vamos no capítulo 3, versículo 23 até o 29. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Interessante que quando nós olhamos para esses questionamentos e também agora para essas afirmativas do apóstolo Paulo, bem certas e diretas, havia um epicentro nessa discussão com os judeus, que era Abraão, né? Porque Abraão foi o homem da fé, o homem da promessa, o pai da nação. Eles não poderiam deixar Abraão de lado, mas a questão é que Jesus veio, e Jesus da descendência de Abraão, o principal de todos, o Salvador dos homens. Então, para se chegar ao Messias, antes da vinda dele, após a vida dele, é necessário a fé. Isto, Abraão satisfez a vontade de Deus. E agora os crentes, como o crente Abraão, devem também satisfazer a vontade de Deus, crendo no Filho de Deus. De forma que a fé, como mencionada nas Escrituras, ela não se refere a algo de poder natural dos homens, que quando usado em plena capacidade dos seus esforços, dos seus esforços humanos, dá mérito à presença de Deus, independente do conteúdo daquela fé. Não é assim. Qual é a direção da sua fé? O ponto central do Evangelho está em quem depositamos a nossa fé. Não é qualquer fé. Isto é, deve ser unicamente em Cristo Jesus. Amém? A fé em Cristo, ela é única e sem igual. E tão somente nele que tudo se fundamenta naqueles que esperam em Jesus. Não existe uma outra prova
de que tudo nele é real, se não for pela fé. Sem a necessidade de conferir com os olhos, como nós vemos a definição de fé em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De forma que o apóstolo Paulo, ele coloca Abraão na cena, porque era necessário colocá-lo em cena. E Abraão, como todos nós sabemos, foi justificado pela fé. E juntamente com outros crentes do Velho Testamento, ele confiou na promessa de Deus, sem conhecer quase nada a respeito do plano de Deus. A sua fé era nativa no Salvador que viria. Olha quanta fé tem que ter. Até que as pessoas pudessem colocar a sua fé diretamente naquele Salvador que haveria de vir, a lei chegou e guardava essas pessoas e encerrava numa espécie de custódia de proteção, como nós lemos no texto, como tutor, o versículo 24. De certa maneira preliminar, ela mantinha as pessoas inibidas de práticas pecaminosas, afastadas do mal ao qual as naturezas dos homens teriam os levado. Como nós vemos, por exemplo, em Romanos 1:2, quando o homem, tendo conhecido a Deus, não se voltaram para Deus, então Deus os abandonou às suas concupiscências carnais, fazendo todo tipo de indecência. Então a lei, ela barra esse tipo de comportamento. Então a nação foi conduzida com a lei como um tutor para que pudesse se preservar religiosamente, moralmente e unida como uma nação. Porque como nós aprendemos, o nosso irmão Renan deu aula para nós, porque a lei, ela não vem a não ser para sentenciar. A lei, ela não perdoa, ela vem para sentenciar. Então, todos os que servem ou serviram a lei, intimamente têm uma necessidade de algo mais contemplável, mais fluido, mais aceitável de se viver. Ocorre que ainda hoje, muitos crentes têm medo do pecado, e medo do pecado é relacionado à lei. Ora, irmãos, a graça nos tirou do império do medo. Nenhum filho de Deus deve ter medo do pecado. Nós devemos ter temor a Deus. Amém? Já pensou nós vivermos com medo do pecado? Não. Mas quem está na lei tem medo de errar, porque peca facilmente. Então vive no estado de medo. Então a graça nos tirou do império do medo e nos transportou para um ambiente de comunhão com o Salvador, sem as necessidades sacrificiais para anular os pecados dos homens. Por isso, todos os cultos que hoje nós celebramos ao Senhor é uma oportunidade de serviço de adoração a Deus. Paulo destacou que ela era como um tipo de um capataz, um tutor. A lei é como um soldado fardado, sempre nos espionando, para ver onde é que a gente erra. A graça não faz espionagem em nós, ela nos salva e tira desse império, e nos leva para o estado de graça com Deus, isto é, de comunhão. Agora, quando nós vemos sobre a questão da tutela, do tutor, um tutor, para exemplificação e explicação, o que é um tutor? É uma pessoa que é nomeada para proteger filhos menores em caso de morte de pais, ou ausência dos pais, ou perda do poder familiar, certo, irmão? Falando certo? Amém, isso é lei. Por exemplo,
Existe o conselho tutelar em quase todas as cidades brasileiras. Por que existem os conselhos tutelares nos dias de hoje? Porque a figura do protetor do lar acabou. Não tem mais autoridade. As famílias estão esfaceladas ou inexistentes para muitas e milhares de crianças no nosso país. De modo que o governo teve que implantar um sistema que supre a ausência do pai ou dos pais. Este é o tutor. Nós não estamos fugindo do assunto, mas para você ver como que a lei é. Por exemplo, o nosso irmão Renan, que está conosco, foi do conselheiro do Conselho Fiscal desta cidade nossa. Então os irmãos são testemunhas de que ele e sua equipe andavam madrugadas afora, em qualquer horário do dia, socorrendo situações de risco em que envolvia menores. Guarde isso, menores. A sua missão, não é, irmão? Era proteger, amparar, guardar e garantir essas crianças. Pois bem, de modo geral é isso. Na cultura grega, um aio ou um tutor era um escravo que tinha a importante responsabilidade pelas crianças de uma família. E uma família rica poderia ter um aio para cada filho, um amo ou uma ama. Isso aconteceu no Brasil imperial. Este escravo de confiança era um tutor. Ele recebia poder dos pais para disciplinar rigidamente a criança, levando à escola, trazia de volta o comportamento da criança, com quem ela andava, o que ela fazia durante o dia, se estava aprendendo lições de moral, de cívica, de ética, de tudo. Era um cuidado 24 horas dessa criança. Ensinava boas maneiras e dava à criança a educação. O papel desse aio temporário, desse tutor temporário, era temporário. E ele era responsável pela criança até que atingisse a idade adulta. Na Grécia, por exemplo, aos 16 anos. Passado esse tempo, ele era dispensado, porque já era considerado um homem ou uma mulher preparada para ser inserida na sociedade. Como este amo das boas maneiras era temporário, como nós vimos, assim como o conselho tutelar é temporário na vida dessas crianças também, a lei foi como uma ama religiosa também para os judeus, temporária. Tinha como objetivo de conduzir o povo até que Cristo viesse, até que eles conseguissem a maioridade, vigiando o povo até serem considerados adultos, obtendo um relacionamento pleno com o Pai, por meio da vinda de Cristo que havia de se manifestar. E é isso. Por isso a lei era disciplinadora, tão rígida assim, e ágil, e deveria ser rápida para apontar tudo que era errado, proporcionando uma educação rígida e constante em cada descendente de Abraão, preparando a nação para o advento do Messias. Aprenderam tanto que se apaixonaram pela lei, tornando doutores entre eles, tanto que não desprenderam mais dela, sendo adultos, pretenderam a tutora ao Messias, Salvador, isto é, recusaram a graça salvadora de Deus e disseram: somos adultos, mas queremos a lei. Fato que deveria ser comemorado com grande alegria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não foi assim.
como uma libertação desse aio, com a dispensa da tutora, mas não aconteceu. Pois então, como não deram boas-vindas ao Messias, preferiram o tutor ao libertador, preferiam ser tratados como crianças, sendo adultos. E isso foi manifestado entre eles. Quando a criança se tornava adulta, ela não mais necessitava da tutela, como nós já vimos, daquele tutor implacável. Ela andava pelo conhecimento, pelos princípios que havia aprendido durante esse tempo. Não deveria andar mais pela supervisão da lei, do tutor, e poderiam andar pela fé. Agora eram capazes de assim andar. Porque a lei ensina a necessidade da salvação, enquanto a graça de Deus oferece a salvação. A lei sempre te mostra a necessidade de chegar a Deus. Agora a graça te mostra o caminho de chegar a Deus. Amém? Em Efésios 2, 8 e 9, nós vimos, bem conhecido, mas é interessante nesse momento, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é fonte de Deus, não vem das obras, para que nenhum de nós, ninguém neste mundo, se glorie. A lei dá oportunidade para se gloriar. Quanto mais você acerta a lei, parece que melhor que os outros você é. Mas na graça não tem essa competição. Não existe. Todos reconhecem o poder e a independência da graça. Mesmo aqueles que querem adotar a graça como parceira da lei. O que acontecia com essas igrejas? É que eles entendiam ser muito interessante a graça, mas não poderia deixar a lei. Então eles queriam fazer uma simbiose entre a graça e a lei, uma boa vivência, uma convivência entre a graça e a lei. Aliás, irmãos, quem está na graça e anda pela fé, está sob os domínios da lei, e ele cumpre a lei. Ele sempre está sob o domínio da regência do Espírito Santo do Senhor. Embora a lei continue como um instrutor exigente para aqueles que ainda não chegaram à fé, mas não podemos ser salvos pela observação das leis. Isto é fato. Isto é fato. Depois que a fé em Cristo chegou, nós devemos confiar nele, porque ele é suficiente. Unicamente ele é suficiente. O Salvador não é incompleto, como um Salvador que necessita de ajuda de um disciplinador de adultos, entre ele e a graça. Nós não precisamos. Como Paulo irá demonstrar imediatamente a chegada da graça, que não era uma experiência limitada ao faz e não faz, ao que pode fazer, o que não pode fazer. A graça não faz esse jogo de pode e não pode. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. A graça nos dá compreensão das coisas que agradam a Deus e das que não agradam a Deus, do que Deus aprova e do que Deus desaprova. Todos os irmãos da igreja sabem da sua vida o que aprova, o que é aprovado por Deus e o que é reprovado por Deus. Porque bem no interior da nossa consciência, do nosso coração, você sabe como agradar a Deus. Todos nós sabemos. Romanos 12 e 3 está escrito assim: porque pela graça que me é dada, o apóstolo Paulo novamente, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Fé tem medida. E Deus reparte para cada um de nós. Você tem que administrar as suas medidas. Então não pense acima do que lhe é permitido, mas seja moderado que isso é permitido. Isto é, seja sensato, seja equilibrado, seja breve. Conhecido 1 Coríntios 6:12, quando Paulo solta essa frase para os irmãos em Corinto, que era um problema sério lá na igreja, de coisas erradas que eles faziam, e muitas coisas erradas, Paulo diz a eles: olha, todas as coisas me são lícitas, isto é, todas as coisas me são permitidas, por isso somos livres. Mas ele reflete: mas nem todas as coisas me convêm. Ah, irmão, todos nós sabemos o que convém e o que não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma questão de domínio. Domínio pelas coisas são paixões infames, as paixões loucas da vida. Por isso que eu disse, com moderação. Nós não jogamos o nosso coração em paixões, mas temos um Deus que controla nossas emoções, nossas atividades, nossa vida, tudo que nos faz sermos santos, tendo a face refletida de Cristo nas nossas vidas. Porque essa expressão de Paulo, tudo me é permitido, nos faz entender que somos livres do vigia tutor. A lei nunca fala isso. E alguma vez na lei nós lemos que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Pelo contrário, ela já te determina o que você não pode fazer, e ai de se fizer. Agora não. Isso para nos dar, irmãos, eu vou usar uma palavra interessante aqui, uma frase: comodidade espiritual. Crente não é preso a algema nenhuma, a amarra nenhuma. Deus nos deu comodidade espiritual de culto, liberdade de culto, livre de domínios, aptos para adoração. As escolhas, irmãos, das nossas vidas é de cada um. Agora, as consequências também. É o que Paulo estava dizendo aos irmãos em Coríntios: tudo é lícito, tudo você pode fazer, mas ai do que você fizer, do que Deus não aprova. Seja crente como Abraão, obedeça independente da vigia da tutela, porque ninguém vigiava Abraão. Abraão veio antes da lei, só depois com Moisés. Abraão não teve lei alguma, mas foi obediente ao Senhor. Olha, irmãos, quem não tem tutor, obedeça o pai. Por que os gregos tinham tutores? Por que o conselho tutelar no nosso país? Porque as pessoas, as crianças, nem querem obedecer a ninguém. Então tem que ter uma lei rígida, que impõe. Será que é bom ser um jovem vivendo sob essa rigidez? Agora, como que os crentes querem viver sobre rigidez? Se somos livres para fazer o exercício aprazível a Deus, o culto aceitável a Deus. Porque Abraão nem conheceu, nem chegou a conhecer tutor algum. Quando ele chegou com os espólios de guerra, ele foi de encontro a Melquisedeque, e Melquisedeque veio de encontro a ele ofereceu o dízimo de tudo. Quem deu a medida do dízimo a Abraão? Alguém sabe dizer? Brotou da onde? Do coração, não uma imposição, você tem que dar o dízimo. Ninguém falou isso para Abraão, mas Deus tocou no coração de Abraão, e a sua disposição de fé propôs ao Senhor, ele deu com alegria. Então, irmãos, a graça nos cobre de proteção e liberdade ao mesmo tempo. Nós não precisamos desse exercício de lei. Não há como servir ao Senhor apenas nos procedimentos ensinados pelo tutor. Eles tinham que ter essa carta de alforria e estarem alegres com Cristo. E ele diz no versículo 26, como nós lemos: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E é forte essa frase: filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mais nada. Muito objetiva essa frase, fácil de entender. Os irmãos não precisavam ser mais crianças sob o cuidado do aio. É o que Paulo está passando para eles. Na verdade, eles eram todos filhos de Deus pela fé em Jesus.
Isto é, adulto não precisa de tutor, já sabe o que fazer da vida. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus foram justificados pela fé em Cristo e receberam um novo relacionamento com Deus direto. Embora somos todos filhos adotados, irmãos, nós não devemos ter mesmo assim cuidado com Aio. Agora pelo pai, no exemplo do seu filho primogênito, não é que lemos em 1 Tessalonicenses 5:24 está escrito assim, já que como estamos falando de adoção, fiel que vos chama, o qual também o fará. Fiel, irmãos. Fiel é o que vos chama e ele vai te fazer também uma pessoa fiel. Não importa se você teve um tutor ou não, a partir de agora você vai ser fiel porque eu te chamei. O fato de estarmos unidos a Cristo nos leva à experiência contínua de sermos transformados à semelhança do Pai, através de Cristo. Aquele que se assemelha a Cristo é uma nova criatura com um novo modo de vida nas suas próprias aspirações. As nossas vontades são outras. Se você aqui, meu irmão, minha irmã, lembrar das vontades que você tinha antes e ver as vontades que você tinha hoje, se não houver diferença substancial, você tem muitos problemas. Porque você não era semelhante a quem te chamou, agora você é. O comportamento e todos os fatos da sua vida. Seremos fiéis sem ninguém mandar, porque quem chamou foi Ele. Amém? Seremos fiéis e obedientes como o crente Abrão, a quem nos chamou. Um dia o Senhor chamou Abraão na terra de Ur. Um dia Deus chamou, sei lá que terra você estava, mas o chamamento foi o mesmo. Se você diz, eis-me aqui, Senhor, o fiel Abraão tem tudo a ver com você, porque o Filho de Deus é isso em Abraão e em cada um de nós, filhos de Deus. Amém? Precisa ver, precisa experimentar, precisa de viver esses desafios, porque Ele nos fez fiéis. Acabamos de ler, Deus nos fez fiéis. Ninguém precisa de nos vigiar como aquele tutor. Se você é fiel a Deus, alguém precisa te vigiar se você está servindo a Deus, irmãos? Tem que ter uma lei pregada na parede para dizer o que você pode ou não pode fazer. Se você por natureza agora é fiel, porque Ele te fez fiel. Por exemplo, ninguém deve te mandar vir para a igreja para adorar junto com os irmãos. Certo? Contínuo dos fiéis. Ninguém deve te mandar orar, apenas exortar, porque isso é ato propício dos fiéis. Ninguém precisa de te implicar com você para dizer ame mais o próximo, porque isso é da natureza de Deus, dos 2 grandes mandamentos de Deus. E nos 2 grandes mandamentos de Deus, irmão, não tem pode ou não pode fazer, tem amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. A lei foi resumida no amor, não no que pode ou não pode fazer. De forma que, irmãos, veja o versículo 28 novamente. Agora, o que acontece nesse momento do nosso sermão, nisto, o versículo 27 diz, daqueles que estão revestidos de Cristo, isto é o nisto não há judeu nem grego, não há nem servo nem livre, não há macho e fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. O povo de Deus é um, é a nação santa, o povo adquirido, o povo remido, o povo diferente de tudo que tem na terra. Embora, irmãos, temos diferenças de cor, de pele, de tantas coisas, de gênero, mas nós somos um. Na primeira parte desse versículo, qualquer discriminação de barreiras genéticas,
barreiras sociais que separavam os homens, agora estão eliminadas em Cristo Jesus. Nós nos revestimos de um novo coração. Na segunda parte, isto é, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, a unidade em Cristo está estabelecida na igreja do Senhor. Ele é o único capaz de romper preconceitos. Olha o mundo aí fora como só fala em preconceitos. É movimento de negros, movimento de índios, movimento... Irmãos, igreja não tem movimento a não ser o poder do Espírito de Deus. Nós não precisamos desses movimentos, porque Jesus já nos uniu. Ele é o único capaz de romper preconceitos. Jesus anula a cor da sua pele. Aliás, sabia que todos nós temos uma pele só? É só níveis de melanina que são diferentes. Ninguém fala isso, né? São níveis de melanina. Por exemplo, o Renan podia emprestar um pouco para mim. O Daniel podia emprestar um pouco para mim. É melanina na pele. Só. Então, para nós não tem essa diferença, que o homem tanto potencializa. A nossa nação agora, irmãos, é outra. Não há grego nem judeu, é a nação santa. Se você era grego, judeu, não sei o que mais, agora você faz parte da nação santa. Quer fazer parte de uma nação santa? Ou quer continuar nessas divisões que existem no mundo? E veja que interessante que ele diz que a gente não vive mais em função de gênero. Olha, gênero. Preconceito contra a mulher, preconceito contra... Irmãos, na igreja não tem preconceito entre homens e mulheres. Se todos os crentes estão se tornando semelhantes a Cristo, olha só. Se todos os crentes professam a fé e se uniram ao corpo de Cristo, olha só. Então esta união deixa de lado todas essas diferenças superficiais de camadas de pele, de origem, de bolso, de tudo. Jesus, ele anula todas essas coisas, elas tornam-se secundárias, superficiais. Amém? Porque todos nós somos um, sem notar diferenças superficiais, irmãos, de posição social, de dinheiro no bolso, nada. Irmãos, nas igrejas santas do Senhor não é para ter diferenças. E deixa um recado para cada irmão dessa igreja, para os filhos que estão contaminados por que se ouve aí fora. Por favor, não traga os preconceitos de fora para dentro da igreja. Pelo contrário, leve essa notícia para fora da igreja. Nós temos que transformar o mundo. Não há mesmo mundo, nem no que o mundo há. Devemos transformar pela renovação do nosso entendimento, pois hoje se estabelece entre nós a renovação de entendimento. Amém? Embora seja verdade que no corpo de Cristo, judeus, gentios, escravos, livres, mulheres, todos nós ainda conservamos as nossas identidades individuais, porque todos esses rótulos tornaram-se secundários entre aqueles que têm Jesus como em comum. Você já percebeu, irmãos, que a nossa união na igreja, essas coisas são tão superficiais que nós nem percebemos, porque o que é comum em nós é Jesus. Por isso que vivemos em comunhão. No dia da ceia, não tem nada que diferencia um do outro, a não ser estar anunciando e pedindo para que Jesus volte logo, como Ele ordenou à sua igreja. De forma, irmãos, a nossa confirmação deve ser em Cristo como Salvador, como nós respondemos positivamente, como herdeiros de Deus. Para terminarmos este sermão desta noite,
Em outras palavras, todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem aos crentes de todos os tempos que creram como Abraão. Inclusive você que está aqui. Inclusive você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo. Como? Mas como isso? Olha, respondendo a Cristo com fé. Nós seguimos o antigo caminho de Abraão, um dos primeiros justificados pela fé. Ele confiou em Deus e você também. Amém? Mas a nós foi acrescentada a oportunidade de valorizar o preço que Cristo teve que pagar para assegurar a nossa participação nessa promessa. De certo modo, nós somos privilegiados. Em Romanos 3, 26, 27, última leitura nossa, está escrito assim: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, Paulo falando sobre Deus Pai, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória, o orgulho, a soberba, o direito de ser gloriado por seus feitios? É excluída, irmãos. É jogada no lixo. É jogada fora. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela fé, pela lei da fé, pela graça de Deus. Sejamos assim, como Deus aprova. Vai ser muito melhor encontrar com Jesus obedecendo o Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a sua graça maravilhosa seja estabelecida na sua vida até o dia de Jesus voltar. Seja fiel, seja firme, seja compromissado com a causa que um dia você professou seguir. Começa no caminho certo, termine no caminho certo. No Velho Testamento está escrito que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Foque o seu fim, porque o começo já foi. Amém?